Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal, a mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando o preço estiver em tendência, né? Então fica até o final para você entender tudo aquilo que eu tenho para falar, porque às vezes você pode estar fazendo muito isso e isso está prejudicando seus resultados. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante aí para o nosso trabalho continuar crescendo. Me segue nas redes sociais, meu Instagram, o link está aí na descrição. Se você tem interesse aí em se tornar meu aluno, vir aí para minha mentoria, para o meu time, o link também está na descrição, beleza? O que acontece, pessoal? Ultimamente, esse ano para cá, né, eu tenho visto o mercado fazendo fortes movimentos, tá? Em praticamente todos os pregões. Se a gente for pegar aqui, ó, desde o início do ano, por aqui, ó, fortes movimentos de baixa, tá? Fortes movimentos de alta. Dificilmente o mercado ele tem ficado dentro de um range, tá? E se a gente for pegar, por exemplo, o finalzinho do ano passado, a gente viu o contrário. A gente viu o mercado mais, ó, ficando dentro de ranges. Tá vendo aqui a amplitude de movimento, ó, como elas estão diferentes do que aqui, o mercado mais brigado, né? O que acontece? Quando o mercado está nesse tipo de movimento aqui, né, são aqueles dias mais direcionais. E é sobre isso que eu vim, né, falar, tratar aqui com vocês. O que acontece? É, Hoje eu opero, né, contra a tendência de uma forma muito saudável, porque muitas pessoas, por exemplo, que operam contra a tendência, caçando, né, os topos e os fundos, essas pessoas elas perdem muito dinheiro e elas erram muitas operações e tipo quando ela acerta, ela não deixa o trade correr. Né? Então, muitas pessoas que eu vejo que operam contra, por exemplo, ela tem uma resistência aqui, nessa região. E aí o preço bate nessa região, ela quer vender simplesmente porque é uma resistência. Esse tipo, né, de pessoa acaba tomando bastante stop, né, e stops às vezes desnecessários. Eu já trabalho sempre nas falhas de estrutura, mas é exatamente isso que eu venho falar para vocês hoje, tá? Por quê? Eu tenho visto muitas pessoas, às vezes, com uma certa dificuldade nessa questão do ir contra a tendência. Porque quando nós estamos falando sobre quebra de estrutura, nós estamos falando de um trade contra a tendência. Mas nós estamos, por exemplo, vivenciando, né, dias, mês inteiro, praticamente, de movimentos direcionais, tá? Quando nós temos um movimento em tendência aqui, muitas vezes o mercado ele faz várias pernas a favor dessa tendência. Vamos pegar exemplos aqui, ó. Vamos pegar essa tendência de alta, ó. O mercado faz um movimento de alta aqui e ele corrige, tá? Então eu vou marcar para vocês ver só as pernas de alta. Então movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, depois correção e um novo movimento de alta. E o que acontece? Quando nós temos esses movimentos de alta, agora eu vou fazer as pernas de pullback. Ó. Pullback aqui, 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 tá? Quando nós temos, pessoal, esses movimentos de pullback aqui, e o mercado eventualmente ele volta para mostrar um padrão de quebra de estrutura, agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Muito provavelmente esse tipo de quebra de estrutura vai ser aquela quebra que eu chamo de quebra micro, tá? Por que quebra micro? Porque ela não reverte a tendência. Então percebam o seguinte, o mercado ele tem várias pernas aqui, ó. E num determinado momento, ele, por exemplo, falha um topo, pessoal, isso aqui não quer dizer que o mercado vai reverter. E aí agora que vai o meu alerta para você. Às vezes, o que você está fazendo no seu dia a dia? Você está deixando de pegar essas operações aqui, ó, de correção, tá? Esse tipo de trade, e você está querendo focar as suas operações em quebras de estrutura apenas. Você está querendo ir contra o preço, acreditando que você vai pegar o preço aqui e o mercado vai derreter. Vou dar exemplos aqui para vocês, tá? O dia de hoje, o mercado ele faz um pullback nessa região aqui, ó. Deixa eu deixar marcado era uma resistência do gráfico de 60 minutos, tá? E ele deixa gatilho aqui, começa a rejeitar, começa a mostrar a rejeição. E às vezes você não quer entrar nesse trade, porque você pensa, pô, o mercado subiu demais. Outra crença limitante que eu quero que vocês tirem isso da cabeça de vocês, porque isso atrapalha muito. Tipo, o mercado subiu demais, agora ele vai reverter. Não, pessoal, não existe algo que esteja tão caro que não possa ficar mais caro ainda, e algo que esteja tão barato que não possa ficar mais barato ainda. A gente vai ter um exemplo recente agora das lojas americanas. O negócio só cai.
Aí às vezes o cara pensa, ah, tá barato, vai subir, cai mais, entende? Então, aí o que acontece? O mercado vem na correção, dá a oportunidade aqui de pullback, a pessoa não pega porque ela pensa, não, agora esse negócio vai derreter. E aí, o mercado joga para o topo de novo, aí a pessoa fala: agora é a hora. Olha ele falhando a estrutura, olha ele quebrando. Realmente tem quebra aqui? Tem, correto. Posso pensar numa venda aqui? Posso, mas agora entra o ponto que eu quero falar. Você vai estar trabalhando as quebras de estrutura micro, tá? Então perceba que o mercado, ó, vem de uma perna de alta, de uma perna menor, porque nós temos outras aqui, ó, outro fundo, outro fundo. Então, se o mercado quebra essa estrutura aqui, ele pode simplesmente tentar uma correção e depois continuar o movimento de alta. E às vezes muitas pessoas começam a depositar a esperança de que aqui o mercado vai marcar topo e ele vai simplesmente derreter. Você pode pegar esse tipo de operação? Pode, pessoal. Eu pego esse tipo de operação. Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês é, muitas vezes você está deixando de pegar esse tipo de trade aqui no pullback, tá? A favor do movimento para pegar este trade aqui na quebra de estrutura, acreditando que o mercado vai reverter. E quando você está num movimento forte, numa tendência forte, igual eu dei o exemplo aqui, ó, se o mercado eventualmente ele quebra uma estrutura, pessoal, ele não está te sinalizando uma reversão de tendência. Às vezes ele pode simplesmente fazer uma correção mais profunda e depois voltar a cair. Quer um exemplo aqui, ó? Vou mostrar para vocês no dia de ontem. O mercado ele estava forte vendedor. Começa a fazer o movimento de baixa, olha aqui para vocês verem uma quebra de estrutura que ele faz aqui, ó. Ele joga para o fundo, certo? E aí ele rejeita a mínima do dia, beleza? Quebra de estrutura. Só que, ó, estava com essa perna aqui, a última perna, né, do dia, que estava sendo a perna vendedora mais recente. Então, se ele quebra uma estrutura aqui, é quebra micro, não significa que o mercado vai reverter. E olha o que o preço faz. Realmente, ele faz uma correção ali mais profunda, busca ali alguma zona, né, mais acima e depois continua de novo um movimento de queda. E aí, às vezes, a pessoa ela deixa de pegar os movimentos corretivos para pegar esse tipo de trade aqui, né, na quebra de estrutura, acreditando que o mercado vai reverter. Então, o que eu tenho para falar para você é: tome muito cuidado, porque muitas vezes você está evitando os trades a favor da tendência para pegar os contras. Sabe por que que eu digo isso? Recentemente eu tive uma conversa com uma aluna, né, mulher. Inclusive ela tem até um canal no YouTube muito legal, mas como eu não falei com ela que eu ia citar ela, então eu não vou falar nomes aqui, tá? Mas essa aluna ela me procurou falando, pô, Arthur, eu fui ali o mês de dezembro muito bem, fechei positivo, paguei DARF, e aí começou o mês de janeiro e parece que o meu mês travou, eu não consigo, eu ganho, mas eu tô numa sequência de loss. E aí eu fui conversar com ela. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela, né? Como é que está sendo suas operações? Você está trabalhando a favor do movimento? Você está buscando ali os trades de correção? Ou você está focando mais nos trades contra de quebra de estrutura? E aí ela me disse, a maioria das minhas operações a favor da tendência eu tenho evitado, tenho pegado as operações ali nas falhas, né, nas quebras de estrutura micro, acreditando que o mercado vai reverter e tenho tomado stop. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. É errado, por exemplo, eu pegar uma quebra de estrutura? Não, não é errado. Mas nós temos que saber que a quebra de estrutura micro ela não vai reverter o movimento. Pelo menos esse não é o objetivo dela. Pode ser que reverte? Pode, mas esse não deve ser o foco dessa quebra de estrutura. E às vezes você está deixando de pegar esses trades aqui na correção para pegar esse tipo de trade aqui. Olha o dólar também, pessoal, mesma coisa. Mercado no movimento de baixa. Perceba, por exemplo, que às vezes quando ele tenta quebrar uma estrutura, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele cai, deixa eu riscar que fica melhor. Ó, ele faz um movimento de queda aqui, aí ele corrige, aí ele volta a testar aqui e segura, travou no fundo, tá? Mas perceba que ele sobe um pouquinho e depois ele continua a queda. Por quê? Porque esse tipo de quebra, né, essas quebras micro aí, elas não representam reversão. Então, às vezes o mercado vai lá, tenta fazer uma correção mais profunda, buscar alguma outra zona, né, algum outro ponto de parada, para depois continuar de novo a favor do movimento. Então, às vezes, né, você está muito focado ali em querer pegar as operações contra, né? Se você opera quebra de estrutura, pelo menos você já está na frente assim, de 99% das pessoas que ficam caçando topo e fundo. Mas, como eu disse, existem dois tipos de quebra, a quebra macro e a quebra micro. E quando você tiver uma tendência muito forte, provavelmente você vai estar operando as quebras micro. Então, o mercado ele tende a corrigir e continuar o seu movimento de baixa. Então, uma dica que eu estou dando aqui para vocês é: se você viu um trade a favor do movimento,
né? Às vezes a pessoa fica com medo, eu acho que ele já subiu muito, ele não vai segurar nesse pullback, ele vai continuar caindo. Se tem ponto de parada, se o mercado chega, começa a defender, entra no trade, usa o gerenciamento. Se não segurar, né? Se eventualmente o mercado não respeitar a leitura, você vai tomar um stop, mas pelo menos você entrou certo, porque tinha contexto, tinha leitura, né? E você estava a favor do movimento. Aí, eventualmente, se ele corrigir lá no 50% do dia e voltar para romper o topo e não conseguir, aí beleza. Aí se você de fato, né, visualiza uma quebra macro, ela é mais segura do que a micro. Eu falo bastante isso no meu treinamento. Então, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se o mercado tiver uma tendência, né, numa tendência forte, parem de ficar priorizando as quebras ao invés de ficar priorizando os pullbacks. O pullback é sempre a maneira mais, digamos assim, tranquila de você operar o preço, porque você está ainda a favor da maioria. De novo, presta atenção. Não estou falando que é errado você operar quebra. Hora nenhuma eu falei isso, até mesmo porque eu opero. Só estou dando um toque para você parar de priorizar os contra-tendência do que os a favor da tendência. Inverter essa lógica. Você tem que priorizar os trades a favor e deixar de lado os trades contra. Olha aqui para vocês verem. Já vou finalizar aqui mostrando como o preço ele tende a fluir mais, né, quando ele está a favor. Olha um trade aqui de pullback no topo anterior. Percebam que nós tínhamos esse topo aqui, o mercado rompeu ele, certo? Ó, topo, rompeu. Lá na frente testou, rejeitou, passa calor nenhum. O mercado rompe aqui o gatilho, vai embora. Outro trade de pullback que a gente vê aqui. Vem, testa a região ali de gráfico maior, né, de 60 minutos. Aqui poderia até passar um calorzinho, né? Que o mercado sobe, tenta cair de novo, mas depois já entra a pressão compradora e vai embora de novo. E tipo, é tudo trade que chegou a dar 3 para 1. Até mais, né? Ó, 3 para 1 aqui nesse da ruptura, chegou a dar uns 4 para 1, na verdade deu uns 5 para 1, né? Porque ele subiu tudo. Esse trade aqui também deu mais de 3 para 1 também. Agora vamos pegar as quebras de estrutura, as micro que deram. Então, por exemplo, nós tivemos uma quebra aqui, ó, nessa região, venda aqui. Vamos ver o que que andou isso aqui. Venda na ruptura ali do 44, chegou a dar 70 pontos, voltou. Essa quebra aqui, ela foi a única que chegou a andar, mas aqui faltou confirmar, né? Aqui, por exemplo, chegou a cair ali mais ou menos 480 pontos, mas depois pancadão para cima. Então, observe que a amplitude dos movimentos das quebras são menor do que dos movimentos no pullback. Pode pegar todos os dias aqui de tendência, ó, de movimentos, vocês vão ver que, na maioria das vezes, os movimentos de quebra micro, o mercado tende a corrigir mais profundo e depois voltar a subir. Tá? Então fica essa dica e esse alerta aí para vocês, tá? Para vocês começarem a colocar em prática e às vezes até diminuir aí a quantidade de stop, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima.